Muito bem, vamos para o caso Pablo, porque é bem delicado, né? Bem delicado. A mãe do Pablo, inclusive, conversou conosco, né? Ela tem uma clareza das ideias e ela tem certeza absoluta que o filho dela foi vítima de assassinato. A mãe garante... Põe o horário. Isso, obrigado. A mãe garante que o filho foi vítima de assassinato. Só que a polícia, Percival, a polícia não está convicta. A polícia acha que exatamente nesse rio onde o corpo do Pablo foi encontrado, algo aconteceu que provocou a morte desse jovem rapaz. Para a polícia, tudo leva a crer que foi acidente, mas para a família do Pablo, não. Para a família do Pablo, alguém matou e desovou o corpo nesse local. Veja. Dona Francisca tem sido forte para enfrentar esse momento tão difícil. O desespero bate quando ela se lembra que o filho nunca mais estará ao lado dela. Ao mesmo tempo, ela sorri e chora ao recordar dos momentos que passou com Pablo. Ele usava o boné e pegava, né, Evan? Pegava o boné e puxava tudo para tampar. E quando não, ele pegava e dobrava a orelha para dentro e colocava dentro do boné, que era para o pai não ver que ele estava com o brinco. E ficar só as duas lembranças. As duas lembranças, porque aquela de onde... De ontem para hoje, sem dormir direito, sem ainda ter enterrado o filho mais velho, Dona Francisca tenta encontrar uma explicação para o que aconteceu. Para ela, não foi uma fatalidade. Eu só te falo que é muito difícil. Eu tive no lugar antes de achar o meu filho, passei aquele dia que vocês estavam lá com a reportagem, e eu fiz aquele trajeto ali e eu olhei muito bem. Aquele rio tem muita proteção. Paredes, como você viu ontem. E da onde o meu filho estava, no churrasco, ele teria que atravessar aquela rua, que é a Rua Santa Cruz, onde é um fluxo de trânsito ali, pelo horário que me falaram que ele ficou lá dentro às 10h30, aquilo ali estava um trânsito. Então, se ele tivesse mal, que numa festa está bebendo, se ele tivesse mal, que estivesse caindo, ele ia ter que atravessar. E se ele estava tão ruim dessa forma, se ele tivesse ruim de bebida, passando mal, ele teria caído nesse trajeto. Um carro tinha atropelado ele, porque ali não tem... Às vezes o carro vem em alta velocidade, pega. Tinha atropelado ele. Tinha vários obstáculos para ele chegar até o rio. Desde o início das buscas, Dona Francisca sentia que o filho poderia estar no rio, local onde o corpo foi encontrado. Eu moro aqui a vida toda praticamente, então eu conheço Ipiranga aqui, a nossa vida, a infância dele foi aqui, e nosso trajeto é a Ricardo Jafé, para ir para o shopping, para ir o postinho que tem ali do lado, já passei ele no médico lá, ele já fez tratamento no postinho do lado onde tinha esse lugar, então eu conheço todo um trajeto aqui. E aí eu falei, eu quero ir para a polícia, tenho que pedir ajuda, eu tenho que ter buscas pelo meu filho, nós não vamos conseguir. E conversei com o investigador, o Alexandre. Ele falou, Francisca, eu vou fazer uma busca aqui por ML e hospitais, mas eu já naquela coisa, eu só pensava no Rio. Quando eles me falavam, mas aí eu digo, não, eu vou pedir porque é um lugar que é mais profundo e ele pode estar desacordado. Porque para ele não entrar em contato de forma alguma, ele tinha que estar desacordado. Se já não estava em nenhum hospital, em ML, ele não tinha entrado em contato. E nenhum amigo dele, viajar ele não ia porque ele tinha trabalho, ele estava trabalhando. Então não tinha uma outra forma de procurar. Eu só pensava no Rio. Quando o corpo foi achado, a nossa equipe de reportagem gravava mais um dia de buscas pelo jovem, que sumiu após participar de uma festa no sábado, dia 29 de junho. Dona Francisca se desesperou ao receber a notícia de que o corpo no córrego poderia ser do filho dela. Acharam o corpo? O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso. Para Dona Francisca, somente as câmeras de segurança da região
poderão esclarecer o que levou o filho dela à morte. Quem puder ajudar, fornecer câmera para vocês, para ver o trajeto que ele fez, daquele local que ele estava, até ele chegar naquele rio, ou mais, pega o rio todo, porque a gente não sabe para onde ele foi, a gente precisa saber o que a gente está focado, que a gente precisa saber. O Pablo saiu daquele local e ele foi em que direção? Hoje, qualquer lugar tem uma... Até em casa a gente põe uma câmera com medo de assalto, não é? Mas a gente vive em São Paulo, a cidade uma das mais violentas, mesmo a gente morando num bairro que é Ipiranga, que você diz que é um bairro nobre, que foi onde levou o meu filho, da maneira mais trágica. A senhora acha que alguém que estava na festa pode estar envolvido com isso? Eu não descarto nenhuma hipótese. Essa é a real. Eu só quero saber realmente o que houve e aconteceu. O meu filho estava naquele local. Temos provas que ele estava lá dentro na festa com um amigo dele, onde, por um minuto que um se afastou do outro, um foi no banheiro, eles já não se viram mais, foi coisa muito rápida. Eu não descarto hipótese enquanto eu não ver. Dona Francisca não descarta nenhuma possibilidade. Porém, ela não acredita que o filho tenha caído no rio sozinho logo após sair da festa. Nós vamos refazer todo o trajeto que Pablo teria feito após sair daqui. Tudo indica que ele foi mesmo caminhando. Isso porque a casa dele fica muito próximo daqui. A Avenida Ricardo Jafé, onde o corpo dele foi encontrado, fica a poucos passos da entrada principal da casa de festas. E nós vamos exatamente refazer esse percurso. Nós já estamos chegando aqui na esquina da Rua Santa Cruz com a Avenida Ricardo Jafé. É uma avenida muito movimentada, com grande fluxo de carros. E ele precisou atravessar para o lado de lá, porque foi nas margens do rio, do lado direito, que o corpo foi encontrado. Nós vamos atravessar agora com bastante cuidado. Tudo indica que tenha sido esse o percurso que o Pablo fez. Tudo indica que ele veio caminhando por cima da ponte e seguiu pela Avenida Ricardo Jafé nesse sentido, que é a direção, o sentido para a casa dele. A gente vê que aqui a calçada acaba. Não é possível saber se o Pablo seguiu pelo asfalto ou pelo canteiro, mais próximo das margens do rio. A esperança da família é que alguma câmera de segurança que possa estar instalada aqui na avenida tenha filmado a passagem dele por aqui. O local que o corpo foi encontrado fica logo mais à frente. São poucos metros. E a gente vai até lá, andando aqui pelo asfalto, pela avenida mesmo. Aqui nessa avenida tem várias lojas, vários comércios de carros, de peças automotivas. Aqui nessa loja tem uma câmera. Tem uma câmera. Pode ser que ela tenha filmado o Pablo. Eu conversei com o proprietário do comércio e ele disse que os investigadores do DHPP já estiveram aqui e pegaram o HD onde estavam armazenadas as imagens do dia do desaparecimento. Ele disse para mim que não assistiu às imagens, ou seja, que não sabe dizer se o Pablo foi mesmo filmado pelas câmeras aqui do comércio. Fato é que essas imagens já estão com a polícia e serão agora analisadas pela perícia. Dona Francisca só quer saber como o Pablo foi parar ali, dentro do rio.
Eu quero ver como meu filho foi parar dentro do rio. Pode ter sido um assalto, onde as pessoas poderiam ter levado o dinheiro, mas deixasse meu filho seguir em frente. Uma briga, ele não mata uma formiguinha, mas alguém pode ter relutado com ele de alguma forma. Eu preciso saber, eu quero entender o porquê o Pablo foi parar no rio. Olha só que curioso que nós encontramos um cartaz sobre o desaparecimento do Pablo. E foi exatamente aqui que ele foi encontrado morto. Exatamente nessa altura da Avenida Ricardo Jafé. A polícia ainda investiga, mas tudo indica que Pablo morreu no sábado, mesmo dia que ele participou do churrasco e saiu do local sem avisar ninguém. Dona Francisca pressentiu que algo ruim havia acontecido. Na noite do sumiço, ela não dormiu bem. Ela teve um sonho estranho e acordou angustiada, agarrada com muita força no ursinho dado pelo filho. Para ela, o bicho de pelúcia simbolizava os 2 filhos que estavam longe. Eu dormia com o Pandinho ali, né? Normal. Eu punha ali, era, né, o Eduardo falou, então o Panda era ali. Normal, nunca tive reação nenhuma. Às vezes eu pegava o Panda assim, limpava para limpar a cama, trocar e tudo. E no sábado, deitei para dormir no meu canto e o Panda no canto dele. E quando foi, assim, uma certa hora, que eu não sei te dizer o horário, eu tive um sonho com a casa onde o Pablo nasceu, que ele nasceu no Hospital Claro, mas era lá. Foi a primeira casa que ele teve. Tive um sonho com a casa, assim, não sei como, que a casa estava precisando de reforma, só. Eu me acordei agarrada no Panda, com muita força que os dedos furavam, as minhas unhas furando para dentro, assim, de meu corpo mesmo, assim, onde passava do Panda, e gemendo muito, e transpirando muito. Aquele sonho que parece mais um pesadelo, mas eu não sonhei com o Pablo. Eu acordei agarrada no Panda e apertando muito o Panda, de machucando minhas mãos, muito forte, aquela coisa muito forte, e gemendo. E assim eu levantei, abri a porta do fundo da minha casa, que saía para fora, e assentei lá. Essas são as últimas imagens de Pablo no local da festa. Várias pessoas se divertem e ele parece fazer o mesmo. Pablo só foi encontrado morto 4 dias depois da festa. Assim que o corpo do Pablo foi retirado da água, os familiares logo identificaram que as roupas eram as mesmas, usadas por ele no dia do desaparecimento. As tatuagens e o brinco prata na orelha esquerda também ajudaram no reconhecimento do corpo. No bolso da bermuda, Pablo também estava com a carteira e com um boletim de ocorrência registrado na delegacia sobre a perda do documento de identidade. Então foi isso que auxiliou na identificação? Eu acredito, não sei. Ele estava. E também foi falado, ele foi fácil de identificar, porque a gente falava muito das características dele, tênis, roupa, o relógio, a tatuagem, com meu nome no braço, que foi uma agonia, né, Ivan? Quando ele fez aquela tatuagem, a gente não queria deixar, nem tatuagem, nem brinco, de jeito nenhum. Quando ele foi para o centro, quando ele chegou com o brinco, ele sabia que o pai dele não gostava. E o pai dele é muito rigoroso, assim, tipo, gosta das coisas muito certas, né? Ainda é um mistério o que teria acontecido com Pablo. Ainda não se sabe se ele caiu no rio sozinho, se foi empurrado, se foi alvo de algum objeto perfurante ou até mesmo de uma arma de fogo. Somente o laudo do Instituto Médico Legal poderá dizer o que realmente aconteceu. Mas, segundo a família, de acordo com informações preliminares, Pablo apresentava algumas marcas na testa e estava com o maxilar deslocado. Até o fechamento dessa reportagem, o corpo de Pablo ainda não havia sido liberado para que a família providenciasse o enterro. O sepultamento vai ser realizado em São Paulo. Dona Francisca não vai descansar até que o caso seja esclarecido. Tá muito ruim.
Eu tô falando com você, eu só fico lembrando dele. Do jeito que ele era, o que ele era pra mim. Das nossas coisas que nós vivemos juntos. Aquela imagem, eu não quero que fique na minha cabeça. Eu sei que a justiça hoje é complicada, mas se foi algo que aconteceu, se foi alguém que colocou, eu quero que pagar não paga, porque se ele ficar pela eternidade, ele ficar a vida dele inteira, ele ficar pela eternidade, 1000 anos que ele ficar dentro de uma delegacia, ficar preso, ele não paga pelo que ele fez. Deus conforte o coração dessa mãe. Se foi um acidente de verdade, o laudo da perícia vai comprovar, para pelo menos a mãe poder ter a certeza do que aconteceu com o filho dela. Ela tem direito. Foi um acidente? Ok, o laudo está aqui e aí sim a mãe vai se conformar. Sem esse laudo, impossível.